Elizabeth, Márcia e ele, eu não sei o nome. Marcos. A vinda de vocês aqui nesta noite não foi em vão. A Malu, a filha dela, eu não lembro o nome também. A Thaís. A pastora Débora. Quero agradecer por esta rica oportunidade de estar podendo aqui contar a grandeza de Deus, que Deus fez na minha vida, que Deus também fará na tua, porque Deus não tem filhos prediletos. A Cirlei não é melhor que a Márcia, a Cirlei não é melhor que a Débora, a Cirlei não é melhor que a Elizabeth. Todos somos iguais. Mas Deus quer que nós deixamos Ele fazer morada, para Ele agir de forma sobrenatural. E eu quero aqui nesta noite contar um pouco do que me aconteceu, participar do meu testemunho, que Deus me trouxe novamente, Deus me deu novamente a vida. E eu creio que de alguma forma Deus falará ao teu coração, porque Ele é fiel e justo e sabe do que você passa no momento. E eu quero dizer para você nesta noite com toda ousadia que para Deus nada é impossível. Nada mesmo é impossível. E você tem que descansar no Senhor. Porque se você descansar no Senhor, você vai saber, você vai ter a convicção que Ele dará a última palavra para a tua vida, para esta situação que você passa. Eu gosto muito de ler o Salmo 23. Acredito que todos já devem saber, até decorado. O Marcos é suíço? Deus tem uma palavra para ti, Marcos. Acredito que Marcos deve saber aquele Salmo 23 na língua dele. O Senhor é meu pastor. Termina aí, Marcos. Em alemão? Pode falar na tua língua. Senhor é meu pastor. Agora você me pegou. Nada me faltará. Ja, genau. Nichts wird mir Conheces este? fehlen. Genau. Eu conheço, mas agora para decorar eu não consigo. Graças a Deus. Mas o importante, o que eu quero dizer, mencionando este versículo, Salmo 23, é que todos nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós não colocamos ela em ação. E Deus, Ele não renuncia a Ele próprio. Só que há algo muito importante. Geralmente falamos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que não tenho isso. Se você prestar atenção, tá, o Senhor é meu pastor, vírgula. Então, se Ele é o seu pastor, nada vai te faltar. Mas às vezes nós falamos por falar e não temos noção da força, do poder que tem esta palavra. Porque se você falar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele não te dá algo que você não consiga suportar. Tá difícil, Márcia? Tá difícil, Elisete? Ele é seu pastor? Se Deus é o teu pastor, se Deus é o teu pastor, Marcos, Ele está no comando. E algo Ele quer que você aprenda nesta situação. Então o que eu quero dizer? Nós temos que colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Não é só ouvir a palavra por ouvir. Então diz assim, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas como que nós podemos dizer isto? Se Ele realmente é o nosso pastor. Então nós temos que ser mais gratos a Deus. Nós precisamos crescer, mas vamos lá no jogo. Para o jogador
jogador ele fazer aquela bola chegar até aquele gol, ele passa por muitos adversários, não é verdade? Ele chuta para lá, chuta para cá, manda para o colega, o outro vem e atrapalha. Sempre tem as barreiras até conquistar o gol. Assim também é a nossa vida. Nós pedimos algo para Deus, mas nós temos que saber que vamos enfrentar a barreira. Aí talvez eu estou falando aqui, enfrentar a barreira, mas você não sabe o que eu passo. Mas Ele sabe. Ele é o teu pastor. Descansa no Senhor. E desse Salmo 23 eu gosto de mencionar a parte 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, o meu pastor, está comigo. E no dia 19 de junho de 2006, foi os noticiários a minha morte, em Portugal. Eu fui atropelada por uma moto. Eu estava atravessando aquela avenida, e a moto veio e bateu até mim. Foi filmado. Eu fui lançada mais ou menos 2 metros para o ar, 8,5 metros para frente. E quando eu caí, a minha cabeça bateu no meio-fio. Não sei se ele percebe, bateu no meio-fio. Sim. Abriu o cérebro, ficou exposto. Mas para tudo, a Bíblia tem uma resposta. Porque o Salmo 91:11 diz assim: Deus dará ordem a teus anjos a teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos. A minha situação naquele momento era o vale da sombra da morte. Qual é a situação que você passa nesse momento? O Senhor é o teu pastor? Deus dará ordem a teus anjos a teu respeito, para te livrar em alguns caminhos? Não, todos. Deus sabe o que você está passando. Só que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé, olhando para este pastor que ele está no comando e que o nosso final é vitória. Fiquei jogada no asfalto, como se não bastasse a cabeça que abriu, aquele traumatismo craniano. Com aquele impacto, a bacia ela moeu em vários pedaços. E o fêmur partiu, a minha perna ficou solta. Mas para Deus nada é impossível. Deus tem algo especial com você nesta noite. Deus sabe o que você precisa e Ele conhece o teu coração. Talvez, se você tivesse dado lugar às circunstâncias, talvez que você enfrentou no decorrer do dia, você não estaria aqui. Mas Deus te deu força para estar aqui, porque Ele tem uma palavra para você. Chegando no hospital, naquela urgência, os médicos chegaram, me viram naquele estado, colocaram em minha cama, fiquei jogada naquele corredor do hospital. Era um horário que tinha muita gente, muitas pessoas para ser atendida naquela urgência. E os médicos falaram: o tempo que nós vamos perder com esta menina, nós podemos salvar outras vidas. Mas nós que temos o bom pastor, nós que temos um Deus que pode resolver os nossos problemas, Ele dá a última palavra. Eu cheguei naquele hospital, aos olhos humanos, a medicina já me via nas últimas respirações. Mas o meu Deus me via, é apenas o começo. Porque Deus é que dá a última palavra. Fiquei jogada no corredor daquele hospital das 8:30 da manhã até 10 horas da noite. Os médicos esperando a qualquer momento que eu morresse. Você está com a Bíblia aí? Vamos ler Isaías 53. Isaías 53, o verso 4 e o 5. Diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si.
E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que eu quero dizer neste momento? Que para qualquer circunstância, para qualquer situação que nós passamos, Jesus já se manifestou para desfazer as obras do diabo. E você não pode ficar nesse, vamos dizer, conformar com o que você passa, pensando que não há solução. Porque há sim a solução. Deus sabe do que você precisa. Mas nós temos que ter uma atitude. Colocar a fé em ação. Tomando decisões. Porque muitas das vezes, para nós alcançarmos vitórias, o inimigo ele anda ao nosso derredor, o quê? Para procurar quem possa tragar. Mas se nós olharmos para Jesus, não desistindo, mas perseverando, ele já veio para desfazer todas as obras do diabo. O inimigo, ele achou que me levava naquele dia. Mas, aleluia, eu estou viva. E graças a Deus, podendo agora, neste momento, compartilhar com você este grande milagre. Eu falo do milagre não só porque a Bíblia diz. Nós sabemos, ouvimos muitas histórias da Bíblia sobre milagres. Mas eu falo do milagre porque eu também sou um milagre. Porque Deus me deu a vida novamente. E Deus tem um milagre para você nesta noite. Porque é neste impossível mesmo que Ele quer agir, que Ele permitiu que você estivesse aqui, para te dar a vitória. Quando foi 10h30 da noite, meu marido chega naquele hospital, e ele começa a guerrear com aqueles médicos. Como é que vocês não fazem nada? Ela está do mesmo jeito que entrou. Ou vocês fazem alguma coisa, ou eu vou tirar ela daqui. E o hospital já tinha menos pessoas para ser atendida. Aí os médicos começaram a dar assistência para minha pessoa. Levaram para tirar um taque da cabeça, na qual constatou derrame cerebral na massa cefálica, a maior parte do cérebro. Mas para Deus nada é impossível. Eu sei que eu estou falando aparentemente aí para vocês olhando, parece mentira. Onde é que uma cabeça que abriu, o miolo sai para fora e de repente estão nítida conversando e dizendo. Mas eu quero mostrar para vocês que se o Senhor é o teu pastor, e se você abraçar com Ele, independente das circunstâncias que vocês passam, Ele vai dar a última palavra. Ele está no comando. E o teu final é vitória. Naquele hospital, não tinha aparelho suficiente para tratar da cabeça. Mas os médicos, isso é a nossa colocação, não que eles falaram isso, para não falar que não fez nada. Era para ter enviado para Lisboa. Eu moro no Algarve e só tinha um hospital com os aparelhos adequados para o tratamento da cabeça em Lisboa. É mais ou menos 300 quilômetros. E era para os médicos ter enviado de helicóptero. Mas, na visão da medicina, tanto de helicóptero quanto de ambulância, eles não viam sinal de vida. E me leva para aquele hospital de Lisboa de ambulância. Naquele estado, toda quebrada. Mas, Salmos 33, 18 e 19, se você quiser abrir e conferir. Deus, Ele é maravilhoso, Ele sabe de todas as nossas situações. Salmo 33, 18 e 19 diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e permanecer vivos na fome. Qual é a tua situação? Naquele dia era a minha morte. Mas talvez a tua situação esteja numa doença.
Talvez a sua situação esteja na sua família. Talvez a sua situação seja o desgosto mesmo de viver. Talvez a sua situação seja mesmo financeiras. Mas qual é o teu problema? Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que acreditam nesse bom pastor. Se o Senhor é o teu pastor, os olhos deles estão sobre vocês. Mas se até hoje você não tomou uma decisão firme com Deus, abrace, porque Ele está de braços abertos para ajudar todos nós. O que eu falei? Deus não tem filhos prediletos. E Ele espera de braços abertos todos aqueles que quiserem chegar aos pés dEle e falar: o Senhor é o meu pastor. Vamos nas igrejas, vamos num local, vamos em outro, mas às vezes não tomamos decisão certa. Porque muitas das vezes, pastora Débora, ele olha o pastor, aquele não é isso, não é aquilo, vê a falha. Mas eu quero te convidar a não olhar para a falha do pastor, mas a seguir este bom pastor. Seguir este bom pastor. Porque se você abraçar acreditando que Ele é o pastor da tua vida, que Ele caminha contigo aonde você vai, na Bíblia tem para cada dia o não temas. Não temas, Ele está contigo a qualquer momento. O que é o não temas? Eu estou contigo. Imagina, eu estou aqui, Ele está do meu lado. Eu vou aqui, eu tropeço, Ele tropeça junto comigo, Ele está comigo. Eu vou lá no trabalho, tá me chateando, tá fazendo isso. Ele tá lá comigo. Não, calma, você vai vencer. Eu vou lá no meu quarto, talvez o marido me chateia, talvez o marido não me compreenda. Calma, eu tô contigo. Ou vice-versa, talvez a mulher não compreenda. Ou o meu filho não compreenda, eu tô contigo. E vice-versa. Se a tua casa serve o Senhor Jesus, independente das nossas falhas, nós não somos perfeitos, Ele está conosco. E por que eu estou direcionando Ele estar conosco? O que a pastora Débora leu aqui? Jó, você não pode conformar com o seu problema. Para Ele tem solução, sim. Mas nós estamos passando por momentos na qual nós falamos: nasci para ser assim, eu vou morrer assim. E nós acabamos nos entregando e dando por derrotado. Mas eu quero dizer nesta noite: sai deste pensamento negativo, desse pensamento contrário, porque eu repreendo em nome de Jesus, porque há solução sim para o teu problema. E Deus vai mudar esta história. Ele é o teu pastor? Não temas, Ele está contigo. Tá difícil? Ele vê tudo. Ele contempla. Chegando naquele hospital de Lisboa, por volta das 3h30, 4h da madrugada, os médicos olham aquele diagnóstico do TAC. Me deixa, mais uma vez, jogada no corredor daquela emergência. Eles não viam solução de vida. Mas o Deus que nós servimos, o nosso pastor, cuida de nós. Quando foi por volta das 10h da manhã, o meu marido também, ele foi para Lisboa para estar acompanhando de perto. E eu tenho uma irmã em Lisboa. E essa irmã não tinha me visto ainda, mas sabia do que aconteceu. 10h30 da manhã, ela vai lá para ver a minha pessoa naquela confiança de que Deus podia fazer algo. Enquanto meu marido procurava um estacionamento, ela foi rapidamente naquela urgência. E chegando naquela urgência, ela começa a guerrear, falar, gritar. Fala: como que pode uma pessoa toda quebrada, jogada aqui no corredor, vocês não fazem nada? E começa também a brigar com aquelas pessoas à volta. E o médico em seguida chega e falou: nós estamos esperando a assinatura de um responsável. Em seguida, o meu marido chegou. E o médico virou para o meu marido e falou assim: olha, ela pode voltar cega, paraplégica. Para ela, a situação aqui, se de tudo ela viver, ela vai voltar vegetando. Mas nós precisamos da assinatura para mexer no cérebro, da massa cefálica. Mas não precisa responder agora.
pode voltar para casa, mas depois a gente liga para vocês dizer alguma coisa. E o que acontece? Meu marido foi, os médicos começaram novamente a avaliar. A minha irmã também volta para casa e começa a ligar para as rádios, para os canais de televisão, para alguns lugares, pedindo para Deus abençoar, pedir para os irmãos orar para que Deus viesse fazer um milagre na minha vida. E muitos começaram a orar, interceder pela minha pessoa. Quando foi por volta das 4 horas da tarde, os médicos ligam novamente. Das 10 horas da manhã, ligam novamente não. Dá a tal ligação que eles ficaram de ligar. Das 10 da manhã, 4 horas da tarde, eles ligaram. E quando os médicos ligaram para minha irmã, eles falaram, não sei o que aconteceu. Os coágulos desapareceram. Não tem mais derrame cerebral na cabeça dela. Deus move os céus e a terra por mim e por você. Tá difícil? Ele vai agir. Ele permitiu que você viesse aqui hoje para você sair deste mundo de que não há solução, porque há solução para o teu problema. Os médicos falaram, nós não conseguimos compreender. Íamos fazer a operação, íamos te ligar para estar aqui, mas de repente o TAC já não custa mais nada. Porque o meu Deus e o Deus que você crê, se é o mesmo que o meu, é um Deus do impossível. Mas se ainda você não tomou essa decisão correta, ou por causa dos pormenores que você tem visto num lugar ou em outro, abrace com este pastor. Abrace. Não é bom que você esteja só, sempre é bom estar acompanhado com a pessoa que está ligado na palavra de Deus. Porque você vai ter uma pessoa que ora com você, que abraça com você. E isso é muito bom. Porque nós, se cairmos, o outro levanta. É bom sempre estar dois. O que eu quero dizer com isso? Porque talvez você pode ir num local, se escandalizar com muitas coisas, mas se naquele local você se identificar com um, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Porque hoje nós vivemos no mundo, hoje nós encontramos várias falhas e queremos olhar para as falhas e não olhar para Jesus. E enquanto isso, muitos vão prosseguindo e outros vão ficando para trás. Abrace com este pastor. Que Deus vai fazer algo maravilhoso. Só que o inimigo, o nosso adversário, você está passando problema. Não quer dizer que ele saindo vai ficar tudo ok. Jesus não ensinou isso para nós. Jesus, o que é que ele falou? Que nós vamos ter aflição, mas para a gente ter o quê? Bom ânimo. Isso mesmo, Elizabeth. Só que nós sabemos, mas não agimos conforme o Senhor fala. Porque a primeira coisa que vem decorrer na nossa vida é o desânimo. São situações fortes, mas nós temos que abraçar com Jesus, Márcia. Deus sabe da situação. E Deus tem mesmo a solução. O que eu digo? Que o inimigo não gosta, ele fica perturbado, ele sempre coloca setas para tentar fazer a gente desanimar, parar, ficar neste mundo medíocre de entrar no quarto e não querer sair mais dele. Minha vida aqui, pelo menos não vejo ninguém. Aquele mundo oprimido, aquele mundo que quer fazer você parar e falar assim, não vale a pena prosseguir, eu tenho ódio de olhar para as pessoas, eu tenho ódio disso ou daquilo. É isso que o inimigo trabalha para sua mente. Só que você tem que dizer não. Você tem que pensar positivamente. O inimigo, com a bênção que Deus fez na minha cabeça, que aquele derrame cerebral desapareceu, o inimigo ele não cansou de lutar. Os médicos não deram assistência às múltiplas fraturas, porque para já a medicina me matava só com aquele traumatismo craniano, aquele derrame cerebral. Então, a perna era a última questão. Mas como Deus fez um milagre no cérebro, fazendo que voltasse tudo normal, eles foram dar atenção às múltiplas fraturas.
E dando atenção a essas múltiplas fraturas, vai fazer a avaliação. Consta os coágulos nas correntes sanguíneas. Embolia gorda, quer dizer, eu falei, é trocado. Coágulos é o derrame cerebral na massa. Embolia gorda. O que é embolia gorda? É aquele tutaninho dentro dos ossos. Como foi esmagado, eles começaram a se alastrar nas correntes sanguíneas. E em qualquer órgão vital que parasse, era morte fatal. Novamente os médicos ligam para minha irmã. E a minha irmã chegou naquela alegria para atender aquele telefone e falou: doutor, e agora? Reúna a família, porque ela pode morrer daqui 5 minutos. Ela pode morrer daqui 10 minutos. 1 hora, já não tem mais solução. Nós não podemos fazer nada, porque a embolia gorda já está se alastrando nos pulmões. Estava entupindo aquelas veias. Então, venha o quanto antes. A minha irmã, desesperada, ela ligou para o Brasil e falou: mãe, eu não quero ir no enterro sozinha. A minha mãe, toda desesperada, começa a preparar aquela documentação. E falou: Deus, dá-me a graça de chegar naquele país e ver pelo menos a minha filha respirando. Eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, mas eu quero ver a minha filha, Senhor. E o que eu quero dizer? Aqueles minutos se tornou horas. Aquelas horas se tornou dias. A minha mãe chega numa sexta-feira naquele hospital. E ela chegando na sexta-feira, quando ela entra na porta daquele quarto, ela entrou, eu abri o olho. Quando eu abri o olho, ela sai rapidamente toda feliz, porque ela falou assim: filha, que a minha outra irmã estava acompanhando, filha, ela abriu o olho, só que a pupila do olho está 100% dilatada. Eu estava praticamente cega. Mas eu vou chamar o médico, pode ser um bom sinal. Enquanto eu fui, ela foi chamar o médico. A minha irmã entra ali no quarto novamente, toda alegre, porque minha mãe tinha dito que eu tinha aberto o olho. Só que quando a minha irmã entra naquele quarto, as máquinas já estavam desligando. E a minha irmã começa a dizer: Jesus. Mas eu abri o olho novamente. Jesus não é o homem, quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, quando sara, ele diz eu sou. E quando ele fala, todo homem teme ante o seu poder. Aí a minha irmã falou assim: o que? Tá despedindo de mim em coma? Como é que uma pessoa em coma canta? Eu comecei a terminar aquela frase. Aquelas máquinas desligando e Deus movendo os meus lábios, dizendo que Jesus não era o homem. E é que eu falei que quando chegou naquele hospital, os médicos esperavam a assinatura de um responsável, mas disse que era preferível ter ido, eu morrer, do que ficar na situação, porque eu ia voltar vegetando. E de repente aquela mulher canta dizendo: Jesus não é o homem, quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, quando sara, ele diz eu sou. E quando ele fala, todo homem teme ante o teu poder. E é assim que o nosso Deus faz. Abrace com esse pastor, abrace com o Senhor Jesus, a tua vida tem solução sim. E Deus vai mudar esta página em nome de Jesus, eu determino. Porque Deus sabe as tuas lágrimas. Deus sabe, naquele travesseiro, sabe contar a tua história. Mas Ele que anda contigo, que sabe o que você precisa, te diz nesta noite: não temas. Márcia, eu ando contigo. Marcos, eu ando contigo. Débora, você não está sozinha não, eu ando contigo, filha, eu contemplo, eu sei o que você passa, eu sei as circunstâncias que você está enfrentando, mas eu digo não pro diabo, e você vai vencer, Débora.
Deus está no comando, Deus vai te ajudar. Em seguida, a minha mãe chega naquela sala e ela fala, a minha irmã estava lá desmaiando, porque onde é que uma mulher que está as máquinas desligando, morrendo, acorda cantando, louvando o contrário do que os médicos diziam, e ela começou a passar mal, começa a desmaiar, e os enfermeiros vieram, tiraram ela daquela sala, daquele quarto, e eu virei, lá no fundo eu conhecia a voz da minha mãe, falava, doutor, você tá de branco, eu sei que você é doutor, essa é a voz da minha mãe. Aí a minha mãe fazia assim com o dedinho, eu vi aquele vulto, e a minha mãe fazia assim. Eu falava, doutor, faz 6 anos e meio que eu não vejo. Eu tenho 10 irmãos. Quem é que ganha? Eu tenho 10 irmãos. Olha que maravilhoso. Ganhou de mim. E eu falei, doutor, eu tenho 11 irmãos. Doutor, faz 6 anos que eu não vejo a minha mãe. Porque a gente, quando vai migrar, você quer pegar o visto, você quer arrumar os documentos, situações, circunstâncias acabam te distanciando da sua terra natal. E já fazia 6 anos. Só que eu virei pro doutor, toda meio baralhada, e falei, doutor, eu vou sair daqui para tomar um sorvete com a minha mãe. Quando eu fiz aquela pressão, que eu não senti as pernas, que eu voltei a fechar o olho e não falei mais nada. O doutor vira para minha mãe e fala, sempre uma melhora antes da morte. Porque a medicina jamais me traria normal. A medicina jamais me traria novamente. E a minha mãe falou, doutor, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu conheço. Pode fazer novas avaliações, porque eu sei que Deus já está agindo. Há poder nas palavras. Há poder nas palavras. E eu não posso contar esse testemunho sem deixar passar esta parte que eu quero dizer. A palavra de Deus nos ensina a ser abençoado. A Malu falou um pouco aqui que nós temos que abençoar. Eu quero dizer que se você quer ser abençoado, seja curioso no livro de Deuteronômios. Leia o livro de Deuteronômios. Porque a nossa boca, a palavra, ela mata. Mas a palavra também, ela dá vida. Eu sei que eu estou aqui contando a minha história, o meu testemunho. E vocês que estão aí ouvindo, tá pensando, passando aquele filme do que você está passando. Mas é para você meditar mesmo, porque meu Deus tem solução e Ele permitiu que você viesse aqui hoje. O que eu quero dizer? Muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção, Marcos, pelo que nós falamos. O diabo precisava de uma boca para soltar a palavra. O que Jesus falou para Adão e Eva? Não coma daquele fruto, certo? Só que o diabo precisava de uma boca para tentar desviar o projeto de Deus de Adão e Eva. E a boca de quem que ele usou? Da serpente. E o que a serpente falou para Adão e para Eva? Aquela árvore, você vai conhecer o bem e o mal. A Eva foi com aquela palavra da cobra, foi comer o fruto. A Eva provou e ela dirigiu a palavra a Adão. E o que acontece? O Adão também pecou. O Adão dirigiu palavras com quem? Talvez com Caim. O que Caim usa? Independente do Adão usar a palavra com Caim, eu quero dar o exemplo do Caim também. Caim falou, Abel, vamos ali. Vamos ali abençoar, vamos orar, cultuar, vamos fazer alguma coisa. Ele enganou Abel. Com o quê? E o que ele fez com Abel? Matou.
Satanás, o que ele falou com Jesus? Se és filho de Deus, faça essas pedras o quê? E o que Deus falou? Porque da palavra ele tentou matar. Ele tentou destruir os planos de Deus. A Eva caiu, Adão caiu, Caim fez com Abel. E depois ele foi tentar Jesus, que já veio para desfazer as obras do diabo. O que ele foi lá tentar Jesus? Com a palavra, tentar falar, Jesus, se tu és filho de Deus, faça as pedras se transformarem o quê? Em pão. E o que Jesus falou para ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E hoje o que nos faz viver e nos faz seguir em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da fé? A palavra. Mas se você olhar, o livro de Deuteronômio nos ensina a abençoar e amaldiçoar. Jesus, ele veio para trazer vida. Hoje nós vivemos na graça com a palavra. Mas o que aconteceu com Adão e Eva? A palavra destruiu. O que eu quero dizer para você? Que a tua boca seja canal de bênção. Para de dizer que você não nasceu para vencer. Para de dizer que não tem solução. Há poder nas palavras. Por que acreditar mais no negativo do que o positivo? O diabo, ele não sabe o que está na sua mente, Marcos. O diabo não sabe o que está na sua mente, pastora. Mas com a sua atitude ele sabe se está fluindo. Com a sua atitude como? Palavras. Porque se você falar que é uma derrotada e não nasceu para vencer, vai falar, ei, o que eu estou colocando na cabeça está fluindo. Mas não é isso que Deus quer para você. Porque Ele já trouxe a palavra que traz vida e vida com abundância. Ele trouxe a palavra que nos faz chegar ao céu. Porque antes todos caminhavam para o abismo. Mas hoje, com o conhecimento da palavra, nós podemos colocar a nossa fé em ação. Então preste atenção no que você fala. Porque a sua boca tem o poder para abençoar. Tanto para a tua vida, quanto para a pessoa do seu lado. Quanto amaldiçoar. E o mais importante é que se a tua boca, se os teus lábios servirem para abençoar, a bênção vai te acompanhar. Por quê? Você está imitando Jesus. Você está amando com a palavra. Ah, mas é difícil. Aquele que nos tormenta, que nos persegue. Como é difícil. Mas se nós olharmos para aquela pessoa que nos atormenta, ou se nós olharmos para nós mesmos, esses pensamentos contrários, que nos fazem soltar palavras negativas, a gente não cresce. Mas se nós formos olhar, cumprindo a palavra que Jesus deixou, nós vamos vencer. Porque Ele diz, não temas, eu estou contigo. Estou contigo? Como é que Ele diz que está comigo? Ele não está aqui? Está aqui, não está? Tá. Eu vou aqui, Ele vai. Eu volto, Ele volta. Eu caio, Ele cai comigo, Ele me levanta. E é assim que Deus é com vocês. Não desanime. Persevera. Aí você fala assim, por que eu estou passando? Eu não sei onde. O que eu fiz para pagar tamanho sofrimento? Talvez venham essas perguntas que todos nós às vezes passamos por problemas, não conseguimos compreender o porquê estamos passando por ele. Mas de repente essa situação que você passa vai ajudar outras pessoas lá na frente. O diabo queria me levar. Se eu tivesse morrido aquele dia, que era o que o diabo queria, talvez eu não estaria aqui nesta noite para te dizer que há solução para o teu problema. Se o diabo quisesse me levar, talvez eu não estaria aqui nesta noite para dizer para você que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então é bom você estar meditando na palavra de Deus.
É bom você estar atento com a palavra de Deus, independentemente se você vir falha na pessoa do lado. E se a falha está grande, abençoe, ore. Se estão te perseguindo, lembre-se, vou falar algo muito forte. Deixa eu ver, talvez essas palavras aqui, eu tento procurar uma palavra, deixa eu ver. Se estão te atingindo é porque você tem algo melhor que ela. Ninguém atirar pedra na árvore que não dá fruto. Ou algo que a pessoa do lado te faz incomodar é porque ela não tem o que você tem. E se não tem o que você tem, e você quer abençoar com a palavra, entenda, abençoe esta pessoa. Porque é uma pessoa triste. É uma pessoa que de uma certa forma queria ter algo como você tem. É uma pessoa que de uma certa forma queria achar a força que você tem. Então, preste atenção a partir de hoje às pessoas à sua volta. Se algo nelas te incomodam, ou se algo delas incomodam você, ou vice-versa, ore. Repreenda todo pensamento contrário. Repreenda toda palavra negativa. Porque há poder o quê? Nas palavras. Comece a falar positivamente a partir de hoje. Porque as palavras nos fazem ficar mais embaixo. Os médicos fizeram nova avaliação. E quando os médicos fizeram a nova avaliação, eles deram uma risada. Quando a minha mãe mandou eles falar, faz a nova avaliação, eles fizeram minha mãe, tadinha, tá morrendo. Ainda insiste. Mas eu queria louvar o Senhor com um hino aqui, que eu sei que vai tocar no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Poderia só colocar a cadeira aqui para mim? Aleluia. Pode ir essa parte aí. Você quer microfone? Não precisa. Veja os teus olhos em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para você através desse louvor. Os médicos deram aquela risada, aquela de que não ia. Que eu não iria sobreviver. O diabo também, ele dá muita risada quando você pensa que não tem solução. Que ele vai falar, você está caindo na minha, eu coloco as coisas na tua cabeça e a tua palavra solta aquilo que eu coloquei. O diabo quer colocar você lá embaixo. Mas eu quero dizer nesta noite, abraçar com o pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que este pastor diz para você nesta noite assim: filho, tenho contemplado o teu sofrimento, e às vezes tu pensas até que não te ouço mais. Mas filho, sou eu, teu Deus, que te carrego no colo. Neste momento te digo, meu filho amado, tu és um tesouro e hoje te dou a vitória. Tu estavas no ventre, eu te escolhi, chamei o teu nome, eu te remi. Não temas, meu filho, eu estou aqui. Tu estavas no ventre, eu te escolhi, chamei o teu nome, eu te remi. Não temas, meu filho, eu estou aqui. Em todas as provas, meu filho, que você passava, te digo, meu filho, contigo eu caminhava. Pode passar pelo fogo, eu estarei lá. Sou eu, um Deus soberano, e vou te ajudar. Tu me posse nesta noite em nome de Jesus. Tu estavas no ventre, eu te escolhi, chamei o teu
difícil, não temas. Tá impossível, não temas. Hoje, Deus tem uma resposta para você. E Ele quer entrar e cear contigo e abraçar todos os dias. Fazer morada como nunca fez, como nunca houve, como nunca antes. Porque Ele te trouxe nesta noite para te dizer que tem solução para o teu problema. Ele sabe o que você passa. E você é escolhido dele desde o ventre da sua mãe. Tem enfrentado os caminhos muito tortos, tortuosos, oprimidos. Mas você é tão especial aos olhos de Deus que na multidão de pessoas, e milhões de pessoas que existem, nesse exato momento Ele permitiu que você estivesse aqui para ouvir esta palavra, para dizer para você que Ele é contigo todos os dias. Não temas. Você é escolhido, isso que você passa vai servir para ajudar outras pessoas também. Mas persevere. Tu estavas no ventre, eu te escolhi. Chamei o teu nome, eu te remi. Não temas, meu filho, eu estou aqui. Tu estavas no ventre, eu te escolhi. Chamei o teu nome, eu te remi. Não temas, meu filho, eu estou aqui. E você não temas. Deus sabe do que você passa. E você é muito especial aos olhos do Senhor. Você é especial aos olhos do Senhor de tal forma que eu não preciso nem dizer se Deus está falando, porque o seu coração já clama por socorro. E Deus diz não pro diabo, porque o teu final é vitória. E a partir de hoje, muitas coisas vão mudar, porque Deus está contigo. Marcos, aquele momento oprimido, aquela vontade de não existir mais, aquela vontade até mesmo de se matar, Deus diz não pro diabo, porque você é especial aos olhos do Senhor. Aqueles pensamentos duvidosos, será que Deus existe? Não existe? Será que Deus sabe do que está passando aqui dentro do meu coração? Ele contempla no mais profundo. Ele sabe quando aquelas lágrimas rolam, filho. Ele te ama demais, mais do que você pensa. E como prova real, você está aqui nesta noite para dar um abraço com Ele, porque Deus vai mudar a tua história. Eles querem te ver no chão, né, Marcos? Mas Deus quer te ver de pé. Eles dizem que não tem jeito para a tua vida, mas Deus diz tem, eu pelejo por ti. E Deus permitiu que você estivesse aqui nesta noite, Marcos. Não temas, abraça com Jesus. Ele é o teu pastor, tá difícil? Ele passa contigo. Ele passa contigo. Às vezes a enfermidade quer tentar tirar a tua paz, mas Deus diz não pro diabo. E esta enfermidade não é para tua morte, porque Deus sabe do que você precisa. E Ele te trouxe nesta noite porque Ele te ama demais, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Os médicos vão fazer a nova avaliação. Aquela embolia gorda começa a desaparecer das correntes sanguíneas. Um acidente tão dramático, um acidente que aparentemente aos olhos do homem era morte fatal. De repente, Deus não permitiu que os médicos nem tocassem em mim, porque eles fizeram o sobrenatural. Os médicos daquele hospital ficaram surpreendidos, porque eles falaram: Deus verdadeiramente existe. Deus existe. Por mais que muitas das vezes nos teus lábios disseram isto, que não. Mas a partir de hoje você não vai dizer isto mais, porque Ele sabe de todas as coisas.
Eu precisava ficar 6 semanas com aquele aparelho nas pernas para colar os ossos e tinha uma cama especial. E como eu morava no Algarve, eu pedi pro médico para eles me encaminhar para o hospital do Algarve para ficar mais perto para meu marido ver. Eles me encaminham novamente para aquele hospital. E de repente, quando eu chego naquele hospital, mais uma vez no corredor, hospital sempre lotado. E o que acontece? Os médicos, eles me conheceram, eles conheceram meu marido, não conheceram minha pessoa, porque no pensamento deles, Elisete, eu ia morrer na estrada mesmo, mas eles reconheceram o meu marido, porque o meu marido, houve aquela guerra com ele. E aí o doutor virou pro meu marido assim, tipo, 15 dias atrás, 20 dias era sua mulher, agora é tu? E eu olhei para aqueles olhados e eu falei, doutor, eu estou viva. É ela. Aí o meu marido falou, doutor, eu sirvo um Deus do impossível. Eu sirvo um Deus que tudo pode, eu sirvo um Deus que faz acontecer. E ele virou e falou, verdadeiramente Deus existe. Tenho muitos anos de medicina, nunca vi isso acontecer. Porque Deus faz o impossível. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado naquele hospital. Só que eu voltei numa alegria tão grande. Eu não vou contar todas as partes, porque quando eu estive do outro lado, eu estive numa paz, eu não queria voltar, mas Deus falou que estava me ressuscitando para terminar o que eu tinha para fazer na terra. E que através do meu louvor e através desse testemunho, muitas vidas chegariam aos pés do Senhor. E é o que tem acontecido. Eu fiquei muito feliz de estar novamente viva. Mas aquele hospital, como é cheio de gente, sempre alguém na fila da espera para um quarto vago, eu fiquei novamente no corredor. E quando eu estava no corredor daquele hospital, também outras pessoas, e todo mundo que me via causava, uns desmaiavam, outros causavam má impressão, passava assim meio rejeitando, não podia olhar. Mas tinha os curiosos também. E Deus é tão maravilhoso, Marcos, que olha a curiosa que veio chegar para mim. A senhora estava na cama, deitada, do meu lado também aguardando. Essa não tinha jeito de correr, não. Não tinha jeito de desviar, mas de qualquer forma, todo mundo que me via naquela situação sempre perguntava o que aconteceu. E ela virou para mim e falou assim, o que te aconteceu? E eu virei para ela, falei, tive um acidente, mas graças a Deus eu tô viva. E ela falou assim, nossa, graças a nossa senhora Di, você tá viva. E vocês já entenderam, né? É. Portugal é muito forte. Eles já estão lá, muitos idolatria. A Lisete já percebeu. Graças a ela, você tá viva. E eu falei, não, graças ao meu Senhor Jesus eu tô viva. Aí, ela falou assim, e ela foi contar uma situação que aconteceu para me confortar o meu coração. E ela falou, graças a Nossa Senhora diz, você tá viva, sabe por quê? O meu marido, ele parou um carro para a mulher passar. E a mulher morreu na hora. O sangue dela, a cabeça dela saía sangue com uma torneira ligada. Mas graças a nossa, sim, você tá viva. E eu falei, graças ao meu Senhor Jesus, eu tô viva, aleluia. Aí me deu a curiosidade, como ela estava ali sendo hospitalizada, eu imaginei que ela morasse por ali perto. Eu perguntei, onde você mora? E ela falou assim, eu moro aqui em Olhão. E eu falei, que hora que foi? Que dia que foi o acidente? Foi uns 15 dias atrás. Aonde foi? Nas bombas da Galp, posto de gasolina. Ali. E eu falei assim, fala. E ela foi e falou que o marido dela não comia, não bebia, ficou constrangido com aquele acidente trágico. Ficou chocado. E aí eu falei, fala pro seu marido vir cá. Porque esta mulher que tu tá falando que morreu sou eu. Aleluia! Graças ao meu Senhor Jesus! Ela estava confortando meu coração, dizendo que
horas dia, fulana morreu e eu não. E eu concluí dizendo, graças ao meu Senhor Jesus, eu estou viva. Manda o seu marido vir cá porque ele vai ver e reconhecer. Aquele homem chegou, ficou admirado e o nome do Senhor foi glorificado. Muitas almas aceitou Jesus. Porque eu fiquei incomodada com o tamanho milagre. O diabo, ele coloca você nessa situação. Tá difícil? Mas olha para trás. Quantas barreiras você já venceu? Para pensar. Você acha que essa aqui ele vai te derrubar? Não. Deus permitiu que você viesse aqui nesta noite. Para você agradecer. Porque o teu final é vitória. E não é essa barreira que vai fazer você parar. Porque você nasceu para vencer. Você é vencedor em Cristo Jesus. E aí aquela senhora fez isso. Eu fiquei muito maravilhada. Por coincidência eu conheci até o homem que abanou o braço para me passar. Porque estava um trânsito muito forte naquele dia. Então os motoristas abanaram a mão, falando que eu podia passar, e eu passei confiante. Só que no acostamento, a moto veio e bateu. Eu tava um passo para sair daquela avenida, a moto veio e bateu. Mas pronto. Eu fui e virei para o enfermeiro daquele setor, daquele piso onde eu estava lá, naquele hospital, e falei, eu queria trazer um violão para o hospital, posso? Aquele enfermeiro, tadinha, toda quebrada e querendo tocar. Como eles já sabiam que eu tinha levado a batida, fiquei em traumatismo craniano. Falou assim, Tadinha, tá maluca. Tá doida. Porque quem é que vai no hospital pra cantar? Ninguém. Quer chegar lá e sair o quanto antes, só que eu queria que levasse aquele violão pro hospital, porque eu precisava adorar o nome do Senhor Jesus. E ele deu aquela risada, eu falei, você tá rindo, mas depois Deus vai falar contigo. Liguei pro meu marido, tipo assim, pra ele não mudar de ideia, porque eu tava tão convicta que eu tinha de louvar o Senhor. Liguei, Márcio, traga o violão, porque eu quero cantar aqui. E comecei a evangelizar naquele hospital. A alegria começou a vir naquele piso, porque o nome do Senhor foi glorificado. E o louvor, ele cura, ele liberta e ele traz paz à alma. As pessoas iam visitar os outros doentes, mas tinha de parar naquele quarto, ninguém prosseguia, parava lá para estar louvando e vendo eu louvar o Senhor e contando o testemunho. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas algo muito importante, que eu já estou encerrando aqui, que eu vou contar duas experiências muito lindas que eu passei no hospital. Estava louvando dia e noite, mas só que aquilo incomodava. Incomodava uma senhora, uma jovem. Ela chegou naquela cadeira de roda, naquele hospital. Vou até tirar o microfone, que eu quero louvar esse louvor aqui. Rapidinho, nós já vamos encerrar. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. E aquela senhora chegou naquele hospital, naquele quarto onde eu estava, ela já morava lá, porque o hospital adotou ela. Ela tentou suicidar. Pulou do 3º andar. Então ela, nesse acidente, ela ficou sem andar, não andava, não segurava o corpo. Ficou meia trêmula. É Alzheimer, né? Que fala? Alzheimer. Não andava, ela não tinha equilíbrio no corpo, ela perdeu o controle do corpo. Aí ela chegou naquele quarto e falou assim, eu tô melhor que você. Por que você é tão feliz? Porque todo mundo que me olhava, uns desmalhavam, outros passavam mal. E ela mesmo naquela situação, ela sentia ainda melhor que eu. Mas não conseguia compreender por que tamanha alegria, por que eu louvava, por que eu cantava. E eu comecei a contar a minha história. Falando desse Deus do impossível e dizendo, como estou dizendo para vocês nesta noite, sei que na cabeça de vocês pode estar assim, Deus fez com ela, pode fazer comigo se Ele quiser. O meu impossível. Porque Deus, Ele é fiel. E eu virei pra ela e falei assim, eu sou feliz porque eu tô viva por um milagre. Aí ela falou assim, e eu falei, mas se você colocar a sua fé em ação, Deus pode mudar a tua vida também. Deus pode mudar a tua história. E ela falou assim, mas que jeito? Colocando a fé em ação, mas eu não sei o que é fé. E eu comecei a ensinar aquela senhora a cantar. Ela não falava direito, mas
de alguma forma eu queria trabalhar no coração dela, para ela acreditar em Deus, saber que independente da circunstância que ela estivesse passando, ela não podia deixar Jesus, ela tinha de achar aquele pastor para ela seguir e confiar, porque ele já morreu por nós, o Senhor Jesus. Aí eu comecei a ensinar ela a cantar esta música. Se a gente colocar, você sabe? Cante comigo. A nossa fé em ação e confiar e orarmos a Deus. Olha aí. Deus te ouve e responde. Aleluia, glória a Deus. E dá tudo certo. Aí ela falava assim, mas eu não sei cantar, eu não tô vendo dar certo. Você tá cantando, mas não deu certo. Eu falei, calma, coloca sua fé em ação. E ela começava com todo esforço. Se a gente colocar, eu nem sabia falar as palavras direito, mas você via o esforço dela ali, acreditando que algo sobrenatural podia acontecer na vida dela. E ela começava a cantar na voz dela, mesmo não saindo as palavras direito, mas ela louvava. Vai dar tudo certo. Oh, oh, vai dar tudo certo. Oh, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis, como há, né? A vida é mesmo assim, mas o melhor, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, já deu tudo certo. Então comece a acreditar neste momento. Aquela senhora, todo dia ela ia naquele quarto. Ela acreditava de uma forma sobrenatural que Deus podia fazer algo na vida dela. Mas o nosso tempo não é o de Deus. Talvez você veio aqui hoje, quer que resolva hoje. Quer que Deus te dê hoje a solução. Deus já diz não pro diabo, teu final é vitória. Deus vai mudar a tua página. Mas naquele primeiro dia aquela senhora não andou. E ela falava, não andei, mas ela não desistiu. Eu quero dizer, persevera, não desista. No segundo dia ela foi, ela também não andou. E eu fui ensinando aquela senhora a cantar. Deus vai te ajudar. Aleluia. Deus vai te ajudar. Não temas, porque você vai vencer. Deus vai te ajudar. Presta atenção. Lute com fervor e fé, sem retroceder. Mesmo que um mal qualquer assole você, as lutas da vida logo vai passar. Não temas, porque Deus vai te ajudar. Aí ela falava assim, mas Deus não tá me ajudando. Mas Ele vai te ajudar. Vai dar tudo certo. Oh, oh. Vai dar tudo certo. Oh, oh. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Agora eu quero deixar um detalhe muito importante. Quero que você vá embora pensando nele, não desacreditando, mas perseverando. Aquela senhora, ela não andou o primeiro dia, ela não andou o segundo dia, ela não andou o terceiro dia, mas ela perseverou. E a alegria dela era tão tamanha que ela já não ia lá só pra andar.
Ele ia lá para adorar o Senhor Jesus por tudo que o Senhor fez e fará. Independentemente dela andar naquele dia, dela andar ou não, ela falava: eu louvo porque eu quero esse Deus que você serve. Porque nós estamos aqui neste mundo de passagem, irmãos. Nós estamos aqui, mas a qualquer momento nós podemos morrer. Ou a qualquer momento Jesus pode vir buscar a sua igreja. E o que você tem feito para Deus? Você pode chegar aos céus apresentando de mãos vazias. Ou de repente, através dessa prova que você passa, você pode encorajar outras vidas. Não, você vai vencer. Tá difícil? Não, nós temos que perseverar. O nosso alvo não é a terra, não. O nosso alvo não é a casa, nem o carro. O nosso alvo nem é Deus. É olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Porque a salvação, ela é eterna. Então, independente do que você procura hoje, independente da situação ser resolvida hoje ou amanhã, você tem que olhar para Jesus. Porque nós estamos aqui de passagem. Sabe? Quando isso me aconteceu, eu estava com muito dinheiro, eu estava juntando dinheiro porque eu queria construir minha mansão. Eu queria comprar meu carro, eu queria mostrar para a família que eu venci. Mas de repente aquele dinheiro ia ficar para o meu marido casar novamente, com outra pessoa. E aquele trabalho teria sido em vão. E para Deus? O que você tem feito para Deus? Você vai na igreja somente para buscar, para receber e bater, ou você vai lá agradecer que você acredita na sua salvação? Que o seu tempo aqui é de passagem. E esse tempo de passagem, vamos amar uns aos outros como Cristo amou. Primeiramente a Deus e o teu próximo como você mesmo. Porque se você amar o teu próximo como a ti mesmo, aquilo que você não quer que faça com você, você não vai fazer para ele. Mas aquela menina louvava e não desistia. Quando de repente ela chega naquele quarto, já deu tudo certo, e levanta daquela cadeira de roda e sai correndo naquele hospital. Já deu tudo certo, e o milagre do Senhor foi feito mais uma vez naquele lugar. Porque ela colocou a sua fé em ação e deu tudo certo pra nós hoje, em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Você que acredita, cante comigo. Já deu tudo certo. Porque nós colocamos a nossa fé em ação e já deu tudo certo. Porque é Deus que dá a última palavra para a tua vida. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer por essa rica oportunidade. Porque dá vontade de contar tudo. Deixa eu contar, pode contar da velhinha? Que eu não sei que hora que é. Vou contar só mais uma experiência. Só essa daí vou acabar, tá bem? Eu sempre louvava a Deus dia e noite naquele hospital. Gostava de louvar o nome do Senhor Jesus. E sabia que eu estava aqui para terminar a missão. Sabe o que é você estar aqui não sentindo aqui? É assim. Porque Deus disse que estava me ajudando para terminar a missão. Eu estou aqui, mas não sinto daqui. Eu não tenho prazer mais nada dessa terra. Porque a minha alegria, o meu alvo é Jesus. A minha salvação. E eu sei que Ele é misericordioso. E me deu essa oportunidade de estar trazendo essa palavra para você aqui. Não sei que dia Ele vai me levar, mas eu estou terminando aquilo que Ele colocou na minha mão. Mas eu quero deixar bem claro e toda feliz e alegre. E mais uma vez o nome dele foi glorificado aqui na Suíça. Através da vida do Marcos, da Elisete, da Márcia, da Débora, de várias outras pessoas, muitos irmãos que eu tenho evangelizado aqui. E sei que muitas vidas têm pensado diferente. Porque Deus permitiu que a Cirlei saísse de Portugal para estar aqui nesta noite falando com você. Então, não deixe essa oportunidade passar. Abrace com Jesus. O médico chegou naquele quarto, ia dar alta a uma velhinha.
Aí ele chegou naquele sorriso. Ei, hoje você vai receber alta. Toda alegre para aquela velhinha. E ela falava assim, não, doutor, eu quero ficar aqui. Não deixa eu ir embora, não, eu quero ficar. O doutor rapidamente falou, ué, ninguém quer ficar no hospital, você quer ficar aqui? Doutor, ali naquele cantinho tem um anjo que move a boca daquela mulher. Não é ela que canta, não. E aqui tem mais paz que na minha casa. Quanto que eu tenho que pagar para ficar aqui? Nossa, Deus. Sabe por quê? O nome do Senhor Jesus faz a diferença. A Cirlei não faz nada, eu sou um canal na mão de Deus. Mas Ele faz. E Ele já está fazendo. Aquilo dá vontade de ir embora, dá vontade de ficar. Você não vê a hora passar porque é maravilhoso Você não quer ir embora. saber das grandes coisas que o Senhor faz e fará. E muitas das vezes é um despertar que a gente acha assim, eu tô dormindo, eu tô viajando, eu tava boiando. Mas não. Deus escolheu esse dia por vocês. Então cante comigo que eu vou encerrar. Já deu tudo certo. Oh, já deu tudo certo. Oh, porque nós colocamos a nossa fé em ação. E já deu tudo certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Débora. Aleluia. Amém, graças a Deus. Irmãos, os médicos não conseguem compreender. Para eles eu sou paraplégica, eles não conseguem compreender, mas o nosso Deus é Deus do impossível, porque a bacia foi esmagada. Eles diziam que eu não andaria. Não vai dar para vocês verem detalhar, mas acho que os parafusos vocês vão perceber. Não sei se é daqui, acho que é daqui. Foto tu tens, né? A bacia foi esmagada e aqui ela substitui até mesmo pedaços de ossos. Eu ando por um milagre. Os médicos vê o sobrenatural de Deus já olhando este raio-x. Isto é a bacia.